Meu Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. O Senhor está fazendo, o Senhor vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém. de nós sem o sangue?
muitas coisas. Senhor, e neste mundo em que nós vivemos, nós podemos declarar que somos mais que vencedores. Senhor, no meio de muitas lutas, de muitas dificuldades que muitas vezes passamos, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está agindo na nossa vida. Podemos sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos animando, mostrando coisas novas e coisas lindas para nós. Senhor, nesta noite, Senhor, nós estaremos ministrando a Tua palavra. Deus, e eu quero dizer para Ti, Senhor, eu pertenço a Ti, meu marido pertence a Ti, minha família pertence a Ti, Senhor. Deus, esta escola pertence a Ti. Aleluia. Esta igreja pertence a Ti, Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, porque Tu és digno de toda adoração. Sim, Deus. Porque o Senhor olhou para nós, lá onde nós estávamos, ó Deus. O Senhor olhou para cada um daqui, Senhor, olhou para cada vida que aqui está. E o Senhor os conhece. E nesta noite eles estão aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Eu quero compartilhar, Senhor, com eles aquilo que o Senhor me ensinou no momento de muita tempestade, no momento de um vento forte que veio sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos. O Senhor nos ensina, Senhor. E nesta noite, Deus, me dá facilidade para ministrar a Tua palavra. Eu quero, Senhor, declarar a minha dependência de Ti, a minha nulidade, Senhor, porque eu não sou nada sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o Teu Espírito, sem a Tua unção. Nós não somos nada, Senhor. É verdade. Porque a Tua palavra nos diz que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Me abençoa, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que a força, a graça do Senhor esteja sobre a minha vida. E que eu consiga ministrar e passar aquilo que eu vivenciei durante todos esses meses, Senhor. Abençoa os meus amados irmãos que vieram à casa do Senhor e o Senhor os conhece. O Senhor sabe aquilo que os Teus filhos precisam. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo esteja a falar a cada coração nesta noite. Muito obrigada, me rendo a Ti, Senhor. E mais uma vez eu declaro a minha nulidade e a minha dependência de Ti, Espírito Santo. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém. O pastor Williams, ele gostaria de estar com vocês nesta noite, mas ele já estava na agenda dele estar participando do culto com os seus pais, com a sua família. Família do Williams e a minha família, todos os que moram em Curitiba, estão reunidos hoje num culto de celebração e adoração, porque hoje é o aniversário da formação daquela igreja. E já estava estabelecido que ele estaria ministrando a palavra naquele lugar. E ele me incumbiu de entregar o recado de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu espírito. E assentado como nós estamos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. É um texto maravilhoso que me acompanha desde a minha infância, porque a palavra tempestade, ela me acompanhou muitas vezes.
a maior parte da minha vida. E no começo desse ano, eu vivi uma grande tempestade. Eu passei por uma grande tempestade. Um vento muito forte. E eu pegava a palavra do Senhor nos momentos de aflição, e eu lia esse texto, e o Espírito Santo ministrava ao meu espírito, para que eu tivesse força, para que eu tivesse ânimo, porque ainda eu tinha que cumprir o propósito do Senhor na minha vida. E eu gostaria de ler Marcos capítulo 4, versículo 35. Tem como tema: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e ali também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam um para os outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu me lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu li essa história. E durante todo o meu ministério, eu contei esta história para as crianças. E eu me lembro que uma vez, quando nós estávamos, eu era bem pequena, mas uma das mais velhas na minha família, éramos em 6 filhos e mais 3 primos que moravam com a gente, éramos em 9 crianças. Nós éramos pobres, mas tínhamos Jesus, éramos felizes, era uma família muito feliz, e tínhamos Jesus na nossa vida. E a nossa casa, ela não tinha forro, era uma casa simples e bem frágil, porque quem fez a casa era o meu avô, era o meu pai, eram os meus tios, e eles não eram bons pedreiros, mas eles fizeram a nossa casa. E nessa casa morava essas 9 crianças, meu pai, minha mãe, minha avó e uma tia, e mais uma outra tia e um outro tio. Era uma grande casa que não era semi-acabada. E um dia veio uma grande tempestade. Irmãos, eu morava no Maringá, no noroeste do Paraná, e lá dá uns pés de vento mesmo, um vento terrível, com uma chuva de granizo. E quando a tempestade vinha, eu tinha muito medo. Eu sempre tive medo. Enquanto as outras crianças brincavam, eu não brincava. Eu corria para o meu quarto, eu dobrava o joelho e orava, porque eu tinha medo da chuva. E a minha avó vinha comigo e nós orávamos. E um dia choveu tanto, e o vento foi tão forte, que quando a chuva parou, bateu na nossa casa, mas estava terminando assim, a chuva estava pouca. Chegou um amigo do meu pai e bateu na porta, e quando nós abrimos a porta, nós levamos um susto. Ele disse assim: vocês, não aconteceu nada com vocês? Nós dissemos: não. Vocês não viram a casa dos seus vizinhos? Estão todas sem telhados, e as casas eram boas, eram ótimas, eram maravilhosas, as casas eram lindas, tinham um jardim, eram muradas. A nossa não, a nossa era muito simples.
Mas a nossa casa tinha Jesus. E nós clamamos a Jesus. E a nossa casa não aconteceu nada, nenhuma telha sequer voou do teto. Nada. E nós saímos, esse amigo preocupado saiu do seu serviço, deixou o seu serviço e correu para saber como nós estávamos, porque ele era muito amigo da gente. E meu pai, mais do que depressa, pegou a bicicleta, saiu do seu serviço e chegou atrás do nosso amigo. Nosso amigo veio de carro e meu pai veio de bicicleta. E quando meu pai olhou, a nossa casa estava intacta e os vizinhos não conseguiam entender por que aquela casa tão frágil, inacabada, ela estava do mesmo jeito que estava antes da chuva. E eu quero entrar agora nesse texto. No meio de muitas parábolas, o Senhor Jesus Cristo, ele cita esse texto. Jesus faz de um barco o seu púlpito e ensina a palavra do Senhor. Começou a pregar, as pessoas estavam ouvindo e Jesus pregou a ponto de se cansar, de chegar à exaustão. Não tinha momento que Jesus não falava das coisas do Senhor. Em todo o tempo ele anunciava a palavra a ponto de se cansar. E aqui no texto fala que ele convida os discípulos: vamos para outro lado, para outra banda. Ele tinha feito de púlpito o barco. E do jeito que Jesus estava, ele estava cansado. Eu não sei se ele havia comido, mas ele já estava ali há muito tempo ensinando sobre as parábolas. E aquele barquinho vai para o alto mar. E surge uma grande tempestade. E esta grande tempestade, ela me ensina algo. Nessa narrativa, nesse texto, eles mostram as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. A palavra de Deus aqui mostra coisas maravilhosas. Jesus, ele poderia ter, já de começo, ter repreendido aquela tempestade, porque todo o poder foi dado na mão de Jesus. Mas ele queria ensinar algo para nós. Ele queria ensinar algo para mim durante esse ano. Eu precisava aprender algo com esse texto. E os discípulos também precisavam crescer. E eles tinham que passar por esse momento para que eles pudessem conhecer o poder de Jesus. E quem era Jesus? No dia a dia, muitas vezes na nossa vida, se levanta tempestades. E tempestade tanto por fora na nossa vida, como tempestade dentro de nós, no nosso interior. Muitas vezes levantam ventos e chuvas terríveis que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções. E nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Essas tempestades aqui, eu posso dizer que são as lutas, as dificuldades, as enfermidades, os problemas, as circunstâncias adversas que se levantam na nossa vida. Mas Jesus, neste texto, nos dá um caminho e nos ensina a sermos mais que vitoriosos. E este ano eu aprendi muitas coisas através desse texto. A palavra de Deus, ela é rica, é maravilhosa. Todos os dias ela tem uma lição para nós.
E nesta noite, usando esse texto, usando essas experiências que os discípulos tiveram junto com Jesus, eu quero falar nesta noite, como tema da minha mensagem: quando passo por tempestades, o que é que eu preciso saber? Existe alguém aqui que não passou por tempestades na sua vida? Existe alguém que não teve um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, uma dúvida? São tempestades. Quando passo por tempestade, o que eu preciso saber? Irmãos, eu escrevi esse tema e as divisões, baseado naquilo que eu estava passando. Eu já fui acometida por 3 cânceres. Esses dias o Espírito Santo falou para mim que não era 2, era 3. E eu vou falar para vocês. Então, quando passo por tempestade, o que eu preciso saber? A primeira coisa está no versículo 38. Diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? A primeira coisa que eu aprendi e que eu precisava saber: Jesus está comigo. Jesus estava naquele barco. E os discípulos, quando estavam em alto mar, que veio aquela grande tempestade, aquele grande vento sobre aquele barco, Jesus, ele estava dormindo, ele estava muito cansado. Aí mostra a natureza humana de Jesus. E os discípulos esqueceram que no meio daquela tempestade que vinha sobre aquele barco, quem é que estava com eles? Jesus. Eu não sei quanto tempo eles lutaram tentando impedir aquele barco de se descontrolar ou da água entrar dentro dele. Eles não eram homens simples, eles eram pescadores, eles conheciam muito bem o mar. Eu tenho certeza que no começo eles começaram a lutar para que o barco estivesse seguro no meio daquela tempestade. Mas eles esqueceram. E olha o que Jesus fala para eles. O que eles dizem para Jesus: mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus estava ali com ele. Quando estamos no meio da tempestade, nós temos que ter certeza no nosso coração que Jesus está conosco. Jesus, ele está comigo no meio desta tempestade. Aleluia. Às vezes, quando passamos as lutas e as dificuldades, achamos que Jesus está indiferente, assim como os discípulos acharam que Jesus estava indiferente, porque ele estava dormindo sossegadamente numa almofada na polpa do navio. Jesus sabia em quem ele confiava. E os discípulos acharam que Jesus estava indiferente. Senhor, o Senhor não está se incomodando conosco, com aquilo que nós estamos passando. Não, pelo contrário. Jesus, ele sabe daquilo que vai conosco. Ele sabe aquilo que passa conosco. Ele sabe o que passa no nosso pensamento. Ele sabe as palavras que vai sair da nossa boca. Jesus, em Hebreus 13, versículo 5, na parte B diz:
O Senhor nos diz: não te desampararei e nem te deixarei. Nunca. O Senhor Jesus está sempre conosco. Sempre, em qualquer circunstância. O Senhor Jesus está com você. E você está preocupado com o que vai acontecer no seu estágio? Jesus está com você. Aleluia. Ele já preparou o lugar para você. Glória a Deus. Você não precisa temer. Ele não vai deixar nenhum de vocês perecerem. Então, quando eu passo por tempestade, o que eu preciso saber? Jesus está comigo. O vento é forte. Aleluia. A água está enchendo o navio, mas Ele está comigo. Eu não preciso temer. Ele está no barco. Glória a Deus. E Ele vai dizer para o vento: o quê? Olha o que Ele diz. Versículo 39. E despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Jesus está conosco. Glória a Deus. Eu tenho que seguir o esboço, né? Não é verdade? Porque senão... E agora eu vou contar uma coisa. Glória a Deus. Há muitos anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu não sei falar o nome dessa cirurgia, a Vanessa sabe. E eu tive que tirar o útero, o ovário, essa parte. Havia tumores, nenhum era maligno. E passou 7 meses que eu havia tirado esses tumores e tirado os órgãos. Durante 7 meses eu senti uma dor terrível no intestino. E eu ia no médico, nada, não é nada, mas eu tinha uma dor terrível. E um dia eu tinha que visitar e eu estava muito mal. E o William falou: Mercy, então vamos fazer o seguinte, você fica e eu vou avisar o pessoal que outro dia você vai comigo. E eu fiquei muito triste, porque havia 7 meses que eu já tinha operado, achei que eu ia ficar boa. E eu vim para casa. Eu lembro que eu morava no morro, eu subi aquele morro, porque eu já tinha descido para ir fazer visita, e chegou uma parte do caminho, eu não suportei a dor e tive que voltar. E voltei. E fui para o meu quarto, fechei a minha porta e comecei a orar. Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito essa dor. E comecei a orar e a clamar: Senhor, o que acontece? E Deus começou a falar, ministrar ao meu espírito. Eu senti a presença do Senhor. Eu comecei a chorar e Deus me deu uma palavra no Salmo 30. E nesse Salmo no 30 dizia assim: que o sangue não tem valor nenhum quando ele desce à sepultura. Porque quando desce à sepultura não pode mais louvar nem adorar a Deus e nem realizar as obras do Senhor. Naquela hora eu entendi que Deus estava me dando o livramento, que eu iria louvar e adorar a Deus, que para Deus não havia importância, Ele não queria que eu descesse à sepultura, porque Ele queria que eu pregasse a palavra e que eu fizesse a obra dEle. E ainda tinha um texto que falava: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus disse para mim assim: olha, vou querer que você realize algo novo, algo diferente. E eu meio assim, né? O que será? Deus falou assim para mim: prepara uma bacia d'água.
E eu tinha um bacião, e eu fui lá e falei para os meus filhos: eu vou colocar essas águas quentes. Eu não conseguia nem pegar as coisas. Coloquem a bacia no banheiro e traga água quente, encha a bacia de água quente, tempera aquela água para mim. E o Senhor disse: senta dentro desta bacia. Gente, eu senti a presença de Jesus ali comigo. Glória a Deus. Ele estava ali. Era algo que fugia da fé, era algo que fugia da razão. E eu fiquei assim: Deus, o que eu faço? Senta nesta bacia. E eu sentei. E lá eu comecei a cantar. E comecei a adorar a Deus. E senti a presença de Jesus comigo. E os anos se passaram e eu não entendi. Eu só sei que quando eu levantei daquela bacia, eu nunca mais senti aquela dor. Glória a Deus. E quando apareceu o câncer no começo do ano, de novo, no intestino, Deus falou: já te libertei de um. Lembra quando você sentou naquela bacia que eu mandei você sentar? Era um ato profético, era o tanque de Betesda. E o anjo veio e mexeu aquela água em que você estava sentada. Naquela hora eu te curei. Eu creio nesta palavra. Amém, amém. Eu creio que era como o tanque de Betesda. E Deus foi falando, e Deus está falando, e continuou falando comigo. Ele pode acalmar qualquer tempestade que você possa estar passando. Talvez nessa noite você diga: essa mensagem não é para mim, porque eu não estou passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não sei se a Eliane me conhece, que ela pegou um tempo comigo, mas a igreja de Antonina conhecia. Eu tenho um ministério profético. Eu nunca quis assumir isso, mas eu tenho assumido. Glória a Deus. E muitas vezes a palavra vem para agora e vem para depois. E eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, porque a palavra ela sempre vem primeiro para aquele que está ministrando. Mas tudo bem. Então olha, Ele pode acalmar qualquer tempestade que você possa estar passando. Tome posse da sua bênção. Quando eu sentei naquela água, aquele dia, eu disse assim para o Senhor: quando tudo parece perdido, não está. Quando os discípulos estavam ali com aquela tempestade, parecia que tudo estava perdido, mas não estava, porque Jesus estava ali com eles. A segunda coisa: quando passo por uma tempestade, o que eu preciso saber está no versículo 40, que diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, quando eu passo por uma tempestade, o que eu preciso saber? Que tenho que ser ousado, corajoso, e tenho que crer. Quando Jesus falou isso para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão sem fé? Jesus não queria tirar o incentivo deles, não, pelo contrário. Jesus estava mostrando realidades espirituais para eles. Deixa eu ver aqui. A fé, ela nos torna ousados. E eles
eles foram tímidos. Ontem, quando nós estávamos lá com o Tirso ministrando a palavra, não sei se os irmãos lembram, quem estava lá, ele falou que quando a palavra de Deus fala sobre timidez, ele está falando sobre covardia. Mas eu comecei a pensar, mas aqueles homens, eles eram pescadores, eles conheciam tudo sobre o mar. Eles já haviam vencido muitas tempestades. O que aconteceu com eles? Eles ficaram apavorados porque aquela tempestade era algo diferente, era uma coisa terrível, era um fato real que estava acontecendo com eles. Mas o que eu entendi, que a timidez daqueles homens era a falta de ousadia deles repreenderem aquela tempestade. Eles não precisavam nem acordar a Jesus, eles já caminhavam com Jesus, eles já estavam vendo os milagres de Jesus, eles já estavam vendo as maravilhas que Jesus estava operando. Eles mesmos poderiam ser ousados e, tendo o coração cheio de fé, eles mesmos poderiam ter repreendido aquela tempestade. Quando nós enchemos o nosso coração de fé, nós somos ousados, nós somos corajosos. Uma vez o Pio ministrando aqui, há muitos anos atrás, para líderes, e ele falando sobre tempestades, sobre tribulações, sobre problemas, ele dizia: quando passares pela tribulação, tem que ser valente, tem que ser forte, tem que ser ousado e repreender toda a tempestade. Há tantas coisas que vêm sobre a nossa vida e nós temos que ser ousados. E quando eu estava enferma, Jesus, no momento que você está na prova de fogo, vem um monte de setas sobre você, e que muitas vezes intimida você ser ousado. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser valentes, nós temos que ser corajosos. Glória a Deus. Aqueles homens conheciam o mar, mas temeram. E muitas vezes nós já somos pregadores, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Jesus, temos provados de Jesus, lemos a Bíblia muitas vezes, mas muitas vezes nos momentos difíceis, quando as tempestades da vida vêm sobre nós, nos foge a ousadia para nos levantarmos e repreender toda a tempestade que vem sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu autoridade, aleluia, para pisar serpentes e escorpiões. E Ele nos deu autoridade para repreender toda a tempestade que vem sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que ser ousados. Há muitos anos atrás, meu filho mais velho era pequeno. Eu ainda tinha um bebezinho no colo, o Gustavo, era um bebê, uma menina, e o mais velho, uma menina e o bebê. E o Williams foi pregar em Antonina. A gente ainda morava em Curitiba. E eu corria tudo para o Williams. Ah, tá doente, Williams ora. Ah, o Williams unge. O Williams faz isso, o Williams faz aquilo. E chegou um dia que Deus queria tratar comigo. O que aconteceu? Ele foi para Antonina, conheceu o campo, preparar o lugar para começar o trabalho. E eu tive que ficar. O carro estava estragado, não deu para ir. E eu fiquei com as 3 crianças. E o mais velho, ele começou a passar muito mal. Começou a ter delírios e febres altas. E o primeiro dia eu passei a noite cuidando dele, orando e passando,
compressas de água fria, água morna e nada, essa febre não passava, e dava remédio, a febre não passava. E eu chamei meu cunhado e levamos para um médico. E o médico não achava, falou, deve ser alguma virose, que a gente não descobriu, vai apresentar alguma coisa. E eu não vai apresentar nada. Senhor, mas cura essa febre, liberta ele dessa febre. E quando chegou 1h da madrugada, ele delirando, e eu tinha colocado todas as crianças comigo no quarto, e ele delirando muito, eu falei, Deus, durante muitos anos eu tenho omitido o meu papel de cristã. Eu peço todas as coisas para o Williams, e agora está aqui. Deus, eu preciso romper com tudo isso. Eu coloquei a mão sobre o Guilherme e ordenei, em nome de Jesus, delírio cessa, febre vai embora agora, em nome de Jesus. E eu com a mão na cabecinha dele, sabe? De repente ele levanta a minha mão. Mãe, o que você está fazendo aqui na minha cabeça? Eu falei assim, eu estou repreendendo a febre e o delírio. Não, eu estou bom. Eu estou bom. Naquele momento, eu aprendi que eu tenho que ser ousada nos momentos de tempestade que vem sobre as nossas vidas. Temos que ser ousados. Por isso que Jesus disse para eles, por que vocês são tão tímidos? Levanta a mão de vocês e repreenda essa tempestade. Vocês já têm autoridade para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso pregar mais de 1 hora, né, Alessandro? Alessandro perguntou, você prega mensagens quilométricas igual o pastor? E eu fui aprendendo. Deus cuida de todas as coisas. Teve um dia que a minha lindinha foi roubada. E eu aprendi com a minha lindinha. Todo mundo sabe quem é a minha lindinha, minha cachorrinha. E Jesus me ensinou uma grande lição. Ela foi roubada. E eles queriam um resgate dela. É uma longa história, mas eu não posso contar tudo. O que aconteceu? Tendo dias que eu tinha que dar a ETM lá em Antonina, a gente dava aula mesmo. Vinha toda a fita, a gente estudava e a gente falava cada ponto da ETM para falar igualzinho a visão que a aba nos ensinava. E eu fiquei muito triste, gente. E eu tive que dar aula. Sabe qual a aula que eu dei? Aliança de sangue. E sumiu um dia, 2 dias. Quando foi no 3º dia que eu dei a aula da aliança de sangue, eu vim para casa e o Williams tinha ido dar aula em Paranaguá. A gente dava aula de ETM assim. E quando eu voltei para casa, gente, foi incrível. E eu comecei a orar, andar pela minha casa e orar. E eu dizia assim, Deus, essa cachorra, quem me deu foi o Senhor. Foi presente de aniversário para o Williams, mas o Williams acabou dando ela para mim. E daí eu falei, Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Gente, eu andava pela casa e falava alto. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Quando eu aceitei o Senhor, nós fizemos uma aliança. Então, Senhor, tudo que é meu é teu. E tudo que é teu é meu. E na aliança, Deus cuida das nossas coisas, desde as pequenas coisas como das grandes coisas. Glória a Deus. Deus cuida dos nossos animais. Deus cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E eu disse para Deus, Deus, eu tenho uma aliança contigo. Satanás, você não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho.
Então, Satanás, agora solta a minha cachorra. Fazia dias que esses 2 dias que eu não tinha dormido, fui deitar e dormir. E confiei no Senhor. Era quase 3 horas da manhã. Eu morava no morro. Eu acordei com os gritinhos dela. Ela já anunciou lá no portão. Porque o portão, eu nem dormi com o portão fechado, eu deixei aberto. Ela subiu pelo portão gritando. E eu ia, essa cachorra voltou. Daí eu contei para ele, sabe por quê? O diabo, ele quer torturar a nossa vida. Ele manda muitas vezes tempestade, tristeza, angústia, para ver a gente chorar, para ver a gente sofrer, para ver a gente atribulado, sabe? Ele quer ver você torturado, é o prazer dele. Por isso que nós temos que ser ousados. Eu disse, basta. Eu tenho uma aliança, Satanás, você não tem. Você pode devolver o que é meu, que é a cachorrinha. E tudo que é meu é do Senhor. Naquela madrugada ela voltou para casa. Que coisa linda! O Senhor nos dá ousadia para reivindicar aquilo que é nosso por direito. Deus é tremendo. Aleluia. Mas eu não paro por aí. Terceira coisa, quando passo por tempestade, o que eu preciso saber? A terceira coisa, eu preciso saber que tenho que conhecer Jesus e o seu poder. Ali no versículo 41, vamos ver ali. E sentiram um grande temor e diziam para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam convivendo com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas aí está a razão de serem tímidos, aí está a razão deles não terem fé. Eles não conheciam muito Jesus e nem o seu poder. Eles não sabiam do poder maravilhoso que Jesus tem e que Jesus tinha para oferecer a eles. Então, todo o poder, a palavra de Deus, foi dado a Jesus no céu e na terra. E a palavra de Deus nos fala que nós faremos obras maiores que Ele, muito maior. E nós precisamos conhecer Jesus e o seu poder. A palavra de Deus nos mostra aquilo que Jesus pode fazer e aquilo que Jesus pode dar para nós. E aquilo que nós podemos fazer em seu nome. Jesus, Ele quer manifestar o seu poder. E cada circunstância adversa que nós passamos, nós aprendemos a conhecer Jesus. Porque quando nós oramos, a gente pode ver Ele fazendo, Ele agindo e Ele realizando. E quanto mais coisas o Senhor realiza na nossa vida, mais nós podemos conhecê-lo e mais nós conhecemos o seu poder. Eu mais testemunho do que prego, tá? Teve uma época em Antonina e eu obtive a vitória nesse ano. Eu disse, o tema da minha família esse ano é o ano da conquista. Quando nós passamos a virada do ano, nós nos abraçamos e eu disse, como profeta de Deus, eu declaro que esse é o ano da conquista para o meu lar. Glória a Deus. E muitas respostas vieram e eu pude conhecer. Através das tempestades eu pude conhecer Jesus e o seu poder. Muito mais. E há uns anos atrás os meus pais tiveram problemas financeiros. E eu queria muito ajudar os meus pais. Eles não tinham condição mais de pagar o aluguel. E eu ia para a presença de Deus e eu orava.
Deus, eu quero ajudar os meus pais. Jesus, eu quero ajudar. E nós numa luta financeira assim, muito difícil. Não estava faltando nada, mas não sobrava nada. Porque a gente investia os meus filhos em Curitiba. Os 3 filhos estudavam e moravam numa kitnet em Curitiba. Então todo o nosso dinheiro era para ajudar os filhos. E eu comecei a orar: Deus, os meus pais me sustentaram no seminário durante 2 anos. Eles mandavam o dinheiro para banana, eles mandavam o dinheiro para Coca-Cola, eles mandavam o dinheiro para roupa, eles mandavam o dinheiro para transporte, e era assim que eu falava. Agora, Senhor, eles são velhos e eu não posso honrá-los. Eles estão precisando. E quando eu casei, eles nos abençoaram muito o nosso ministério. Mas chegaram um momento que eles tiveram, agora, o ano passado, tiveram muitos problemas financeiros. E eu falava: Deus, o Senhor disse para mim, Jesus, o Senhor disse para mim que o Senhor seria o meu patrão. Durante toda a minha vida, eu nunca tive um salário. Eu sempre trabalhava e Jesus sempre me sustentou. Glória a Deus. E eu falava: o Senhor é o meu patrão. Então eu dizia para Jesus: Jesus, se o Senhor é meu patrão, eu preciso ajudar os meus pais. Porque na hora que eu mais precisei, eles me ajudaram. E se eu estou no ministério, é porque eles semearam na minha vida, e eu não posso semear na vida deles. E todo dia eu chorava e orava, e eu fiquei até muito triste com isso. Mas eu percebi que eu precisava conhecer mais o poder de Jesus na minha vida. Por mais que eu era uma cristã de muitos anos, não significa nada. Você tem que crer e conhecer quem é Jesus. Você tem que provar desse poder dele. E eu, muitos anos, eu orei. E houve uma reunião de família. Eu já estou encerrando. Houve uma reunião de família e meus irmãos vieram falar: Mércia, nós decidimos, vamos pagar todo o aluguel da mãe e do pai, dinheiro para os remédios, isso e aquilo, e a tua cota é essa. Eu falei: muito obrigada, Senhor, porque agora vai acontecer um milagre, porque eu tenho que ajudá-los. E um filho falou: eu dou tanto, mãe. O outro filho: eu dou tanto. E eu e o Williams dávamos tanto. E nós começamos a pagar o aluguel dos meus pais. Mas eu continuava orando. Continuava orando, e por muitos anos eu orei. Os meus pais, o meu pai, era para ter recebido pelo INPS 3 salários mínimos. E Deus, pela graça de Deus, ele recebia ainda. Deus tinha um propósito nisso tudo. Ele só recebia um salário mínimo. E a família resolveu entrar na justiça para que ele pudesse receber os atrasados e reajustasse o seu INPS. Durante 10 anos ele pleiteou esta causa, e nós fomos orando. E Deus dá uma solução para os meus pais financeiramente. Dá uma solução. E há muitos anos atrás, um sobrinho do meu pai, que era pobre, cortador de cana, sempre ia na casa do meu pai e da minha mãe, e eram amigos. E esse cortador de cana um dia estudou, fez uma faculdade, se formou, e Deus começou a prosperar. E quando ele estava triste, angustiado, ele ia na casa da minha mãe orava com ele, abençoava a vida dele. Se tornaram grandes amigos. E os anos foram passando. Esse homem foi crescendo, foi enriquecendo e se tornou muito rico. Esse rapaz, sobrinhos dos meus pais. E a gente orando. E muitas vezes eu falava para Jesus: Jesus, o Senhor não vai resolver essa situação dos meus pais. Eles precisam melhorar financeiramente.
E sabe o que o meu primo, esse meu primo, né, que é sobrinho dos meus pais, fez? Ele foi e comprou uma casa para o meu pai, uma casa maravilhosa, no melhor lugar, na rua que a minha irmã mora, onde toma conta do sogro e da sogra, para ficar toda a família junto. Comprou uma casa para o meu pai e para a minha mãe. Eu não conhecia o poder de Deus assim. E sabe o que ele fez? Ele comprou e mandou reformar toda a casa. Nos lugares que não estavam bons, ele reformou tudo. E depois ele levou eles, meu pai, meu irmão e minha mãe, numa loja e começou a comprar móveis novos. E minha mãe ainda teve que contê-lo. Eu não conhecia o poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Jesus é ilimitado. Aleluia. Quem põe limite no poder de Jesus somos nós. Porque Ele não tem limite. Ele tem falado isso para mim. Glória a Deus. Você pode ir de uma nação a outra. Não limite o Senhor. Ele pode fazer isso. Glória a Deus. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, assim como supriu a necessidade do meu pai. Quando foi na semana do meu pai mudar nesta casa, ele recebeu a chamada do advogado. Gente, 10 anos pleiteando por esta causa. O advogado ligou e disse: seu Acácio, pode vir. O senhor ganhou a causa. O senhor vão restituir tudo aquilo que foi tirado do senhor. 300 mil. Glória a Deus. Eu chorei. Ele foi na quinta-feira em Maringá, recebeu, pagou o advogado e veio. Isso foi numa quinta, chegou na sexta. No sábado, ele estava entrando na casinha que o papai do céu deu para ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Não podemos limitar. Não podemos. A palavra de Deus, desculpa, eu estou falando demais, estou passando da hora, né? A palavra de Deus, já vou encerrar, é o Ministério de Louvor. A palavra de Deus diz que essa igreja vai crescer. Aleluia. Não vamos limitar o poder de Jesus, nós temos que conhecer o poder de Jesus. Se Ele disse que esta obra vai crescer, vai crescer. Amém. Se os milagres vão acontecer, porque eu estou vendo com meus olhos, eu estou ouvindo com o meu ouvido coisas tremendas que Deus está fazendo. Glória a Deus. E Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Concluindo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Fiquemos em pé. Nós estaremos louvando. E se você quer receber uma oração, eu quero chamar também o ministério